Boa tarde, bom fim de tarde, bom início de noite a todos e todas. Nós vamos dar início aqui às nossas atividades. Temos aqui o prazer e a honra de estar recebendo o professor David Harvey para essa conferência, dedicada aí à análise das contradições do capital no século XXI. É uma atividade que é promovida pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, que está aqui o Francis Waldo como presidente. Eu gostaria aqui de agradecer publicamente à Fundação pelo apoio, pelo empenho de trazer aqui o professor David Harvey para a USP. Essa não era uma atividade originalmente prevista para São Paulo, enfim, mas a gente conseguiu encaixar a atividade aqui em São Paulo, porque a agenda estava meio complicada, enfim, e a Fundação deu um super apoio aqui para a universidade, enfim, para que essa atividade pudesse acontecer. Agradecer também, naturalmente, a Boitempo pela divulgação, enfim, o apoio que deu. A Ivana está aqui, o Kim também vai falar algumas palavrinhas. E dizer que, além do professor David Harvey, dos companheiros que farão a tradução consecutiva, nós também gostaríamos de convidar dois companheiros nossos para fazer parte aqui da mesa, compor a mesa, a Berna, que está aqui na minha frente, e o Índio, que está ali no fundo. Acho que a Amélia não chegou ainda, a gente espera por ela. Tá aqui. Nossa, desculpa, Amélia, por favor. É que eu não tinha te visto. É tanta gente que eu tô... Bom, com vontade. Bom, pessoal, como tem muita gente, eu já avisei no início, gostaria de avisar novamente, lembrar a todos que tem o outro anfiteatro que está aqui do lado, com 2 telões transmitindo a atividade, a conferência, tá bom? Sem quem tiver se sentir desconfortável por alguma razão. E 2, nós não teremos condições, com esse número de pessoas nos 2 anfiteatros, de ter, depois da palestra, uma espécie de sessão de perguntas e respostas. Então, o que nós fazemos? Nós pedimos que as pessoas que queiram, que desejem encaminhar questões a propósito da palestra, que façam por escrito, mandem para a mesa, e a mesa vai fazer as questões para o David Harvey, aglutinando algumas delas, enfim, tentando fazer um trabalho de edição democrático, plural, enfim, tentando incorporar todas as questões, todas as preocupações, mas para que otimize o tempo. Caso contrário, a gente vai ficar muito tempo aqui, isso torna, enfim, inviável a continuidade dos trabalhos. Depois da palestra, o professor Harvey também vai estar lá no hall, assinando livros para quem quiser, quem comprou, quem trouxe o livro, enfim, queira ter uma assinatura. E os livros também estão sendo vendidos com desconto na banquinha ali do Raul, na saída desse anfiteatro, tá bom? É isso. O Kim vai falar algumas palavrinhas. Obrigado, Rui. Boa tarde a todo mundo. Mais uma vez agradecendo o pessoal da USP, da Fundação, nessa parceria nova de trazer o Harvey ao Brasil. A gente queria fazer um convite para vocês pela Boitempo. A gente está organizando um seminário internacional agora em outubro no Sesc Pinheiros, em parceria com o Sesc São Paulo, que vai se chamar Seminário Internacional Democracia em Colapso? Tem interrogação no final. A gente anunciou na semana passada os convidados internacionais que vão estar aqui conosco entre os dias 15 e 19 de outubro. O evento vai abrir com uma conferência da Silvia Federici, filósofa ítalo-americana, que está lançando um livro com a gente no mês que vem, chamado Mulheres e Caças Bruxas. Também vai ter a participação da Patrícia Hill Collins, que publicou conosco agora o livro Pensamento Feminista Negro, o Michel Louis, que é autor da Casa de longa data também, que lançou recentemente A Estrela da Manhã. E no encerramento do seminário a gente vai ter a primeira vinda para São Paulo da Angela Davis, que já lançou vários livros conosco, está lançando esse ano uma autobiografia. Então, convidar vocês a acompanharem o site, é democraciaemcolapso.com.br. No link não tem interrogação, porque não é assim que funciona o URL, mas tem interrogação no nome do seminário. Se vocês entrarem lá, tem um lugar para colocar o e-mail, qualquer coisa assim, para receber mais notícias, mas a gente já adianta que as inscrições para o seminário acontecem a partir do dia 25 de setembro no site do Sesc e nas unidades do Sesc. Para o curso,
e para o seminário inteiro. Na semana que vem, mais ou menos, a gente deve anunciar a programação completa com os nomes nacionais também. E, além disso, todas as convidadas internacionais que vão estar na programação também vão ter uma agenda em São Paulo pública e gratuita, ainda que o seminário tenha um custo acessível, elas também vão ter apresentações públicas e gratuitas. A gente deve ter uma conferência da Federite aqui em São Paulo na quarta-feira, dia 25 de setembro, aqui na USP. Estamos organizando isso junto com o Rui aqui também, em breve mais informações. A Angela Davis vai ter uma atividade aberta no auditório do Ibirapuera na segunda-feira, dia 21 de outubro. Vai ser aberto pro parque, portanto, cabe, sei lá, mais de 15 mil pessoas, então podem realmente se programar para ir, independente do seminário no Sesc. E a Patrícia Hill Collins também deve ter uma atividade em São Paulo, aqui na USP, no fim de outubro. Então, quem quiser receber essas informações, pode assinar o boletim da Boitempo ou entrar no site do Seminário Internacional Democracia em Colapso e pedir para receber os e-mails por ali. Então, vou passar agora a palavra para o professor Ravi começar e depois a gente vai ter comentários e questões dos outros integrantes da mesa. E boa atividade para todo mundo. Valeu. So it's very good to be back here in Sao Paulo and USP. I've been here several times before, and I always have a very good time. In particular, I find the audience is usually enthusiastic and young, which helps keep me enthusiastic and young. Boa tarde, é um prazer estar aqui de volta a São Paulo. Eu já vim aqui várias vezes e ele fica muito feliz que a plateia é sempre muito empolgada e jovem. Isso deixa ele muito bem, porque ajuda ele a permanecer também sempre entusiasmado e jovem. I want to start this talk with a very simple example which actually has some profound implications. Começar essa palestra com um exemplo simples que, na verdade, tem implicações profundas. As you may know, the response to the crisis of 2007 and 2008 involved a process of the central banks creating money and putting it into circulation. Como vocês sabem, a resposta à crise de 2007, 2008 envolveu os bancos centrais produzindo dinheiro e colocando esse dinheiro em circulação. This process was known as quantitative easing. Esse processo é conhecido como flexibilização da liquidez. Many people in society, including me, thought that the quantitative easing was meant to benefit the top 1% or the top 10%. And to give nothing whatsoever to the rest of the population. Muitas pessoas, inclusive ele, entenderam que esse processo da flexibilização da liquidez ajudou apenas aqueles 1% mais ricos, não beneficiando em nada ao restante da população. The Bank of England recently issued a detailed study of the impacts of quantitative easing upon social inequality. O Banco da Inglaterra, o Bank of England, fez um estudo analisando essa flexibilização quantitativa. What the Bank of England showed was that the bottom 20% of the population in Britain received on average £3,000 over 6 years of benefit from quantitative easing, which translates into £10 a week. A análise do Banco da Inglaterra foi que esse topo de 1% recebia o equivalente a 10 mil libras por semana. The Bank of England then stated that the top 20% received £325,000 over 6 years, which is about £1,000 a week. E os que estão no topo de 20% recebiam 325 mil libras por ano, o que equivale a 100 mil por semana. And this was depicted, however, by the bank as being a greater benefit to the bottom 10% than to the bottom 20% than to the top 20%.
Então o Banco da Inglaterra então mostrou que os maiores beneficiários eram os que estavam na base, os 10% da base, mais do que os 20% do topo. Which says that the £10 a week given to the bottom 20% gave a much higher rate of improvement to the bottom 20% than the £1,000 a week that went to the top 20%. Eu confundi os números. É 10 libras por semana para os 20% da base da pirâmide. Teve mais benefícios para solucionar a crise do que os 100 libras por semana dados para aqueles 1.000 libras por semana dados para aqueles que estão no topo, 10% da pirâmide. The point of this example is this, that if the bottom 20% had zero income to start, it would be very easy to give just a very little bit of money to them and get a very high percentage increase. Sobre esse estudo, então, se aqueles 20% que estão na base da pirâmide têm muito pouco, tem zero para começar, então esses 10 que lhes foi fornecido faria uma mudança quantitativa muito grande. Which raises the question of what is most important in the analysis, to think about the rate of change or the absolute mass of the change. Então, a análise deve ser focada no índice de mudança ou na massa absoluta da mudança. So I give you the following choice. You can have £100 and a 10% rate of change, or you can have £1 million and a 5% rate of change. Which would you prefer? Qual você preferiria? 100 libras e um índice de mudança de 1% ou 1 milhão de libras e um índice de mudança de 5%? 10 seria no primeiro caso e 5 no segundo. Now, this has some important implications because economic analysis is always talking about rates of change. Isso tem implicações importantes, porque as análises econômicas sempre focam nos índices de mudança. And it doesn't pay that much attention to the mass of the change. E não presta muita atenção à massa da mudança. And it's interesting that even in Marx's chapter on the falling rate of profit, he starts off by explaining why the profit rate is bound to fall. E é interessante que até mesmo Marx, no seu capítulo da taxa de lucro estrangeira, da queda da taxa de lucro, ele, even in this chapter, he analyzes. Yes. Yeah. So even in this chapter, he then switches to say, but it's a falling rate and a rising mass. Então, nesse capítulo, ele fala, é uma queda da taxa de lucro, mas um aumento, uma elevação da massa. So, if we look at what has been happening to capital over the last 40 years, we will see incredible increases in the mass of capital. Se a gente analisar o capital nos últimos 40 anos, a gente vai perceber incríveis crescimentos na massa de capital. Even though the rate of profit and the rate of growth has been relatively low. E ainda que o índice de lucro ou o índice de crescimento tenha sido relativamente pequeno. Now, the mass of profit and the mass of capital is now so huge that we are not quite sure how to handle it. E agora, a massa de capital e a massa de lucro têm sido tão grandes que a gente não sabe como lidar com eles. For instance, there has been a growth in credit system and debt over the last 30 or 40 years. Por exemplo, houve um aumento no sistema de crédito e no sistema de endividamento muito grande nos últimos 30 ou 40 anos. The mass of the debt back in 1970 was no more than about 80% of global GDP. A massa da dívida na década de 1970 não era maior que 80% do PIB global. It is now 250% of global GDP. Hoje, o endividamento
equivale a 250% do PIB global. Which means that the mass of the global debt has become so huge that it becomes very difficult to think of ways to cancel it. O que significa que a massa do endividamento global ficou tão exorbitante que é difícil pensar em formas de anulá-la. If you take the total of global debt and you divide it by the whole population of planet Earth, every single person on planet Earth, including you, owes $80,000. Se a gente pegar o total da dívida global e dividir pelo número de habitantes do planeta Terra, todas as pessoas do planeta, inclusive vocês, estariam em dívida de $80 mil. 18 mil dólares. So $80,000. 80 mesmo, 80 mil dólares. 80. 80, yeah. 80. 80 mil dólares, todo mundo. So how do you feel now? You must feel very rich, right? You have borrowed $80,000. What did you do with it? E como vocês estão se sentindo agora? Vocês emprestaram 80 mil dólares. O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Now you owe it. Mas agora você precisa devolver. So how are you going to pay it back? Então como você vai pagar esse dinheiro de volta? You could work most of your lifetime for nothing and maybe just about pay it back. Talvez se você trabalhar sua vida inteira sem ganhar nada, você consiga pagar esse dinheiro que você está devendo. So the mass of indebtedness has now become a very serious political issue. Então a massa de endividamento agora se tornou uma questão política muito grave. Now there are a number of ways to handle this. One is, of course, to have a politics of austerity. Há algumas formas de lidar com isso. Uma, obviamente, é estabelecer uma política de austeridades. In which the state and the conservatives say you have lived too well and you've consumed too much. You now have to repay all that you've had. E nesse caso, o governo e os conservadores falam: vocês viveram muito bem, vocês consumiram muito e agora vocês têm que pagar tudo que vocês utilizaram. And therefore, the politics of austerity is one way to go. Então, a política de austeridades é uma das formas de lidar com isso. The best example we have of what the politics of austerity looked like is Greece since 2010. O melhor exemplo da gente entender o que é uma política de austeridades é analisar a Grécia a partir do ano de 2010. Massive austerity imposed by the financial institutions. Austeridades massivas impostas pelas instituições financeiras. To get back the money that they had lent to Greece. Para conseguir de volta o dinheiro que eles emprestaram para a Grécia. Living standards were cut in half, pension funds were abandoned, all social services disappeared. A aposentadoria, a qualidade de vida foi cortada ao meio, a aposentadoria reduzida, todos os tipos de serviços foram retirados. The situation was so desperate that about 20% of the Greek population migrated out of Greece. A situação estava tão desesperadora que 20% da população grega migrou para fora da Grécia. The Greek state was not in a position to do anything to stop it. E o Estado grego não estava numa posição onde poderia fazer nada para impedir essas medidas. It was austerity discipline imposed by the European Central Bank, by the European Stabilization Fund and by the International Monetary Fund. Era a estabilização e austeridade impostas pelo Banco Central Europeu, pelo Instituto de Estabilização Europeia e pelo Instituto Financeiro Mundial. Only now is the Greek economy beginning to recover just a little bit. Somente agora a economia grega está começando a se recuperar bem pouquinho. But none of that recovery goes to the people. Mas nada dessa recuperação vai para o povo. So the people are still living on terrible austerity conditions. O povo continua a viver sob condições terríveis de austeridade. Imagine what would happen if all the world became like Greece. Imagine o que aconteceria se o mundo inteiro se transformasse numa Grécia. That is one of the ways in which you can deal with this huge mass of debt which cannot be paid.
Essa é uma das formas que podemos lidar com essa enorme quantia de endividamento que não é possível ser paga. Everybody said, including the International Monetary Fund, that the Greek debt could not be paid. Todo mundo falava, inclusive o FMI, que a dívida grega não era possível de ser paga. But Germany and the other rich states said it's got to be paid, even though they can never pay it. Mas who said so? Germany. Mas a Alemanha falou que que ela deveria ser paga, ainda que ela não fosse possível de ser paga. Besides, it said the Greeks are lazy and they don't work. E além disso, eles falaram que os gregos são preguiçosos e que não trabalham. And they spend too much time in the sun. E que eles ficam muito tempo sob o sol. And they drink too much ouzo. E que eles bebem muita arak. In fact, Greeks work far more hours per week than the Germans. E a realidade é que os gregos trabalham mais horas por semana que os alemães. But then the big question arises, what are you going to do here in Brazil when you get that treatment? E a pergunta que vem é: o que vocês farão aqui no Brasil quando receberem esse tipo de tratamento? What will we do in the United States if we get that treatment? O que fariam nos Estados Unidos se recebessem esse tipo de tratamento? I bet you there will be a revolution. Eu aposto que haveria uma revolução. Which is not a bad idea. O que não seria uma ideia ruim. And at least a lot of the middle class people who think they might get out of this okay will learn that that is not the case. Mas pelo menos uma parte da classe média que acha que gostaria de passar em brancas nuvens por tudo isso, aprenderiam que isso não vai ser o caso. There is another way to deal with the debt, which is, and particularly this amount of it, which is inflation. Uma outra forma de lidar com esse tipo de dívida desse tamanho é através da inflação. If you borrowed $100 and the value of the dollar disappears, then the $100 can be paid off very easily. Se você empresta $100 e o valor do dólar cai, você conseguiria pagar esses $100 facilmente. But you look at the massive processes of inflation which occasionally have occurred in the world, and they are extremely difficult to live with. Mas analisando os processos inflacionários que aconteceram no mundo, os processos bem grandes, você sabe que é muito difícil viver numa sociedade assim. If you want to know what it's like, you just go south to Argentina and you will find yourself in a situation where some of this is being done through inflation. Se você quiser saber como que é, simplesmente viaje até o sul para a Argentina e você vai entender o que acontece com inflação desse tipo. But historically, the amount of devaluation that has to occur is going to be so massive that much of capital assets will be destroyed. Então, historicamente, o nível de desvalorização que é necessário é tão grande que muitos ativos vão simplesmente desaparecer numa situação dessa. Now, again, I would come back to saying this, that the problem here is not the rate of payment of the interest rate and things of that kind, which is the problem. It's the sheer mass of the debt that needs to be dealt with. Eu volto a essa questão. O problema aqui não é a taxa de juros que precisa ser paga. É a massa, o tamanho da dívida como um todo. And we do not talk enough about the problems of the mass. E nós não falamos o suficiente sobre essa questão, a questão da massa da dívida. I'll give you another example from another area that seems to be separate. Vou dar outro exemplo de uma área diferente que parece estar apartada. Over the last 800,000 years, the levels of carbon dioxide in the atmosphere have never exceeded 300 parts per million. Então, nos últimos 800 mil anos, os níveis de CO2 na atmosfera nunca passaram de 300 partes por milhão. After 1960, it began to rise above 300 parts per million. A partir de 1960, esse nível começou a subir para além de 300 partes por milhão. It's now 417 million it's now 417 parts per million.
Estamos agora em 417 partes por milhão. This has not been recorded before in the last 800,000 years. Isso nunca foi registrado nos últimos 800 mil anos. You have to go back to before the dinosaurs to find global concentrations of carbon dioxide of that sort. Você tem que voltar para o período anterior aos dinossauros para encontrar concentrações de CO2 desse nível na atmosfera. Now, there's a lot of politics and discussion these days trying to contain the rate of carbon emissions. Então tem muita discussão hoje em dia sobre como conter a taxa de aumento das emissões de carbono. But the problem is not the rate anymore, it is the mass of greenhouse gases already in the atmosphere, the mass of them, which is crucial. Então a taxa já não é mais importante. O que é importante é a massa de carbono que já está hoje na atmosfera. We face the following situation in which, if the rate was zero, the mass of concentration is sufficient to dissolve all of the ice on Greenland, the whole of Arctic ice, to destroy the snowpack in the Himalayas, which would mean the whole of the Indian subcontinent would be without water. Então a situação que a gente enfrenta é o seguinte: mesmo se a taxa de crescimento fosse zero, a concentração que já existe seria suficiente para derreter todas as geleiras da Groenlândia e todo o gelo ártico e destruir a massa de gelo dos Himalaias, o que faria com que o subcontinente indiano ficasse sem água. What this says is that reducing the mass already in the atmosphere has to be one of the major objectives of public policy. E o que isso nos diz? Que a redução da massa de carbono na atmosfera, que já está lá, precisa ser um dos objetivos principais de qualquer política séria. So how do you get carbon dioxide out of the atmosphere and back into the earth? Então, como é que você faz para retirar o dióxido de carbono da atmosfera e devolvê-lo para a Terra? Trees do it. So that is why this is such a tragedy, what is happening in Amazonia. Então, uma das maneiras é através das árvores. E por isso que é uma tragédia ainda maior o que está acontecendo na Amazônia. The forest cover in Amazonia needs to be increased, not decreased. A cobertura florestal da Amazônia precisa ser aumentada e não reduzida. The forest cover around the world has to be increased dramatically. A cobertura florestal do mundo todo precisa ser expressivamente aumentada e não reduzida. But also agricultural practices have to change so that the agriculture we create is carbon absorbing and puts the carbon back down in the earth where it came from. Mas também as práticas agrícolas precisam ser mudadas para que a agricultura que nós viemos a praticar seja absorvedora de carbono e devolva o carbono para a terra. So all of the international agreements right now are about controlling rates which are irrelevant compared to the mass. Então todos os acordos internacionais relativos à questão atualmente lidam com a taxa de crescimento e isso é irrelevante, quando na verdade a grande questão é a massa. So capitalism faces some major problems right now, environmental problems, inequality problems, debt problems. Então, o capitalismo enfrenta alguns problemas de grande porte atualmente, ambientais, de endividamento e de desigualdade. Obrigado. And I think that, again, one of the things that I would say to you is this: think about the mass, not the rate. E novamente, eu diria para vocês, pensem na massa e não na taxa. Actually, throughout Capital, this is one of the things that Marx does. E ao longo da sua obra, O Capital, isso é uma das coisas que Marx nos aponta. The first volume of Capital, he has a little chapter on rate and mass. No primeiro volume, ele tem um capítulozinho sobre essa questão, taxa versus massa. In which he makes very clear that the capitalist is only interested in the rate insofar as it produces more mass. E nesse capítulo ele explica que os capitalistas, eles só estão interessados na taxa na medida que esta taxa gera mais massa. And as the mass increases,
so the rate can decline without any problem. E à medida que a massa aumenta, a taxa pode cair sem isso representar grande problema. And then this raises the question. When we say, what does capital control, do we think they are rich because they have a high rate of return? Or do we think they're rich because they control much of the mass? Então isso levanta a questão. Os capitalistas têm o poder que têm porque controlam a taxa de retornos, a taxa de lucros, ou porque controlam a massa de capital que eles controlam? So of course it's the mass which gives them the power. Então é claro que é a massa que dá o poder a eles. It's the mass that allows rich industrialists to control the media, which control politics, control all of the things. They don't care about the rate, they care about the mass. É a massa que permite que os grandes industriais controlem também a mídia, controlem a política. Eles não estão nem aí para a taxa. Eles controlam a massa e isso é que importa para eles. And once they have the mass, they can use that mass to gain more mass. E uma vez tendo a massa, eles podem usar essa massa para obter mais massa. Give you an example. Vou dar um exemplo. There's a man called George Soros who has a fund and he bet against the British pound back in 1992. Existe um homem chamado George Soros que tem um fundo de investimentos que apostou contra a libra esterlina em 1992. He bet that the pound would be devalued against the Deutschmark. Ele apostou que a libra cairia em valor em relação ao marco alemão. Now, in order to ensure this happened, he borrowed something like £1 billion and then turned them into Deutschmark, which sent the Deutschmark rising and the pound falling. E para ajudar a garantir que isso acontecesse, ele pegou 1 bilhão de libras emprestadas e converteu em Deutschmarks, em marcos alemães. E isso fez com que contribuiu para que a libra caísse de fato em relação ao marco alemão. When it looked like the devaluation was going to occur, he borrowed another 14 billion pounds. E quando ele viu que estava prestes a acontecer essa grande desvalorização da libra, ele pegou mais 14 bilhões de libras emprestadas. And he converted them into Deutschmarks. E converteu essas 14 também em marcos alemães. Then the devaluation came and he converted all of his Deutschmarks back into pounds. Aí veio a desvalorização, de fato veio, e aí ele converteu todos os seus Deutschmarks de volta em libras esterlinas. He paid off all the people he'd borrowed money from, including a little rate of interest, and he made for himself something like 7 billion pounds in 5 days. Então ele devolveu todo o dinheiro que ele tinha pegado emprestado, pagou um jurozinho aqui e ali e ficou com um lucro líquido de 7 bilhões de libras com 5 dias de trabalho. Now my students immediately turn around and said, "How did he do it? E aí os meus alunos perguntam, como é que ele fez isso? How can I do it?" Como é que eu posso fazer isso? I said, "Well, you know, at the time I went to the bank with 10 pounds and I tried to convert them into Deutschmarks and I did, but it had no effect." E na época peguei minhas 10 libras, fui correndo no banco comprar marcos, mas não adiantou muita coisa. So this is the problem about the mass. When you got the mass, you can use the mass to get the mass to make more mass. Então essa é a questão da massa. Quando você tem a massa, você pode usar a massa para obter mais massa. And this is what the 1% of the population does. E isso que o 1% mais rico da população faz. And this is what has to be stopped. E é isso que tem que ser impedido. Because they also take the mass and they lend it to people like me. Porque eles também pegam a massa e aí emprestam um pouquinho, né, para pessoas como eu. And say, "Why don't you buy a nice house with this?" Por que você não vai e compra uma casinha bonita para você? Of course, you'll have to buy it over 30 years, and it's an inflated price on the house, but, you know, you have your own house. E aí dizem, né, você vai demorar 30 anos pagando, é um preço meio puxado, mas aí você vai ter sua casinha bonitinha. So the housing market goes like this, and they lend us money, and we get caught in paying off our debt. E aí, né, o mercado imobiliário sobe e a gente deve mais e a gente fica preso nessa dívida que a gente tem que pagar. There was a great saying back in the 1930s when the working class were encouraged to become homeowners. Tem um grande ditado da década de 30, quando a classe trabalhadora foi encorajada a se tornar proprietária de seus próprios lares. And the saying was, debt-encumbered homeowners don't go on strike. E o ditado era, donos de imóveis que tenham
endividamento por causa de suas casas não fazem greve. And I think this is a way in which social control is exercised in society. E eu acho que essa é uma maneira em como o controle social é exercido na sociedade. Because it is indeed the case that if you have to pay a mortgage and you fall behind on your mortgage, you will lose your house. Porque é verdade, se você tem uma hipoteca para pagar e você deixa de pagar, você perde sua casa. And for many people, to go on strike means not to have the money to pay the mortgage. E para muita gente, entrar em greve significa não ter dinheiro para fazer os pagamentos hipotecários. So again, what we have is a transformation of the role of housing in a society, which is about social control and the circulation of debt. Então, temos aí, então, uma transformação do papel da moradia na sociedade, que passa a ser uma questão de controle social por intermédio do endividamento. Indebtedness reduces political activism. O endividamento reduz o ativismo político. One of the good things as capital about this vast amount of student debt in the United States is that it turns many students into being non-activist. Então, uma vantagem para o capital dessa montanha de endividamento estudantil, por exemplo, nos Estados Unidos, é que torna uma grande massa estudantil em estudantes não ativistas. If you have $300,000 of debt from your education, you do not mess around at work and get fired. Então, se você tem uma dívida da sua época de estudante de $300 mil, você não faz palhaçadinha no trabalho, você não se deixa demitir. So again, it is the mass of the debt which has these effects. Então, novamente, a massa do endividamento que tem esses efeitos. And if we start paying attention to the mass, then we start to change our political objectives. Então, se a gente começar a prestar atenção na massa, a gente começa a mudar um pouco nossos objetivos políticos. For instance, we need to start to reduce in the United States student debt by a variety of means. Por exemplo, nós precisamos nos Estados Unidos começar a reduzir por vários meios o endividamento estudantil. And this is one of the objectives of the left wing of the Democratic Party. E esse é um dos objetivos da ala esquerda do Partido Democrata. Other forms of indebtedness have to be addressed in different ways. Outras formas de endividamento precisam ser lidadas de outras maneiras. But this is also going to mean a radical transformation in how capital works. Mas também vai significar uma transformação radical em como funciona o capital. Because right now we have a capitalism which is based very much upon debt creation. Porque atualmente nós temos um capitalismo que é em grande medida baseado na criação de dívidas. It's very much based upon creation of money by the central banks. Também muito baseado na criação de dinheiro por bancos centrais. Which do things like the quantitative easing, which actually benefits the top 20% of the population. Bancos esses que fazem aquelas flexibilizações, né, de emissão de moeda que, na verdade, beneficiam quem já está no topo da pirâmide. Even though it looks from the standpoint of the differential rate of change that the bottom part of the population is much better off. Ainda que pareça que, olhando-se as taxas de mudança de renda, pode parecer que quem está na base da pirâmide se beneficiou mais. So if I reduce my discussion to saying, think about the mass rather than the rate. Então, eu posso resumir, né, a minha proposta aqui dizendo, olhe para a massa e não para a taxa. You will start to see the world in a very different way than we currently see it, as economists insist on talking about rates most of the time. Então a gente pode encarar o mundo de uma maneira muito diferente, por exemplo, dos economistas que estão sempre obcecados com a questão das taxas. So a 10% rate of change in China back in, say, the year 2000 is equated with a 10% rate of return in China today. Então, por exemplo, uma taxa de 10% na China no ano 2000, por exemplo, faz-se uma equivalência com uma taxa de 10% na China de hoje. So here's another little
financial thing. I hope we can get it straight, since when you're dealing with numbers, it sometimes is a problem. Então, vamos a outra anedota financeira. Vamos ver se o tradutor consegue. China in 2017 increased its home demand by $1.2 trillion based on a growth rate of 6%. Então, a China em 2017 aumentou sua demanda interna por 1,2 trilhões de dólares com uma taxa de crescimento de 6%. China in the year 2000 had a 10 or even 12% rate of growth, but it only produced half of the expansion of the economy that was produced much later on a much lower rate of growth. No ano 2000, a taxa de crescimento da economia chinesa era 12%, mas a expansão que isso representou na economia chinesa foi mais ou menos a metade do que a taxa de 6% representou em 2017. Did we get it? Good. Fantastic. All right. Now, what's the difference between Greece and China? Bom, qual é a diferença entre a Grécia e a China? China has the mass. A China tem a massa. In fact, in what's called purchasing power parity, China now has the largest economy in the world. E, na realidade, a maior economia do mundo, se a gente pensar em dólares de paridade de poder de compra, hoje a China é a maior economia do mundo. And, you know, this is far beyond the United States. Muito maior que a economia americana. In conventional GDP terms, China has less than the United States. Em termos convencionais, né, nominais do PIB, o PIB chinês é menor que o americano. United States cannot do to China what the United States can do to Brazil and what the Troika could do to Greece. Então, os Estados Unidos não podem fazer com a China aquilo que pode fazer com o Brasil ou que a Troika na Europa fez com a Grécia, por exemplo. Why not? The answer is China's mass in terms of population, economy, resource, command, and all the rest of it is so much greater. Por que não? Porque a massa chinesa de população, de economia, de recursos é tão maior. And the big contest that's now going on between the United States and China has everything to do with the United States trying to stop China from growing to be by far the biggest economy in the world. E toda essa concorrência atual entre Estados Unidos e a China tem a ver com a tentativa dos americanos de tentar frear, tentar impedir que a China venha a ser, de longe, a maior economia do mundo. China, because it has the mass, can outgrow the United States because it has much more population than the United States. Então, a China, porque tem a massa e tem a população tão maior, ela pode crescer a taxas muito maiores do que os Estados Unidos. So in the field of artificial intelligence, China is now way ahead of the United States. Então, por exemplo, em inteligência artificial, hoje a China está muito à frente dos Estados Unidos. So we're now seeing a battle as China, as Trump starts to claim that they've got there by stealing things. E agora a gente tem uma batalha que o Trump começa a reivindicar que ele está entrando, que eles estão roubando coisas, que eles chegaram até ali porque roubaram coisas. Yes, but they did steal things, but that was 10, 15, 20 years ago. They don't need to steal it anymore. E sim, eles roubaram alguma coisa, mas isso foi há 10, 15, 20 anos atrás. Eles não precisam roubar mais. Huawei was a tiny company 10 or 15 years ago. It now has some of the best electronic communicative technologies in the world. Which one? Huawei. Huawei era uma empresa muito pequena há 10, 15 anos atrás e hoje ela tem a maior tecnologia no ramo do mundo. And the US is trying to kill Huawei. E os Estados Unidos está tentando matar a Huawei. But they can't do it. Mas eles não conseguem. And they won't be able to do it. E eles não vão conseguir. And actually, just for the historical record, the United States stole so much technology from the rest of the world that it's absolutely disgraceful, to use a phrase of Trump.
E só para registrar aqui, os Estados Unidos roubou tanta tecnologia do mundo que é um absurdo o Trump falar uma frase dessas. After World War II, it took all the German rocket scientists and they took them to Miami. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles pegaram todos os cientistas que trabalhavam com tecnologia espacial e trouxeram esses cientistas da Alemanha para Miami. The brain drain to the United States has been huge from the rest of the world. E a drenagem de cérebros para os Estados Unidos foi enorme, de todas as partes do mundo. There was a time when Chinese scientists went to the United States to learn the science. Houve uma época que os cientistas chineses foram para os Estados Unidos para aprender ciência. Now they've all gone back to China to be part of the Chinese development process. E agora todos retornaram à China para ser parte do processo de desenvolvimento chinês. Again, it is the power of the mass which is being very significantly deployed geopolitically. Novamente, é o poder da massa que está sendo utilizado de maneira muito significativa geopoliticamente. There is, of course, always a danger in this sort of situation. Há sempre perigos envolvidos nesse tipo de situação. And that goes back to the Greek idea of what's called Thucydides' trap. Thucydides' trap. Thucydides, Greek philosopher. Ok. Thucydides. Então isso traz a ideia do filósofo grego da armadilha de Thucydides. Which is that when you get two political entities, in his case, Athens and Sparta, which are equivalent, they will likely go to war to settle the difference. Isso acontece quando você tem duas entidades políticas, no caso era Atenas e Esparta, que em geral tinham que entrar num combate para estabelecer a vencedora. So capital has a very awkward geopolitical situation of two equal masses competing with each other. E o capital tem agora a situação bastante inusitada de ter duas massas equivalentes competindo entre si. There's a vast outflow of capital from China right now around the rest of the world. Tem grande excedente de capital saindo da China na direção do resto do mundo. And China has repositioned itself globally in very important ways. E a China se reposicionou globalmente de várias maneiras importantes. And the rest of the world has to accommodate to these repositionings which are happening. E o resto do mundo, então, está tendo que se adaptar a todos esses reposicionamentos que estão ocorrendo. At the same time as it has to deal with the incredible increase in the mass of indebtedness. E ao mesmo tempo está tendo que lidar com essa massa enorme de endividamento. The incredible mass of greenhouse gases which are now in the atmosphere doing the damage that they do. A incrível quantidade de gás de efeito estufa que já estão na atmosfera fazendo os danos que eles estão fazendo. And one of the big questions is, where is the mass that can stop these masses from doing damage to the world? E a grande questão é onde está a massa que pode interromper essas outras massas de continuarem a danificar o mundo da maneira que elas estão danificando. Historically, we would say the global working class has that capacity and that possibility and that power. Historicamente, podemos dizer que a classe trabalhadora global tem essa capacidade e esse poder. There are now 3 billion wage workers in the world. Atualmente, temos 3 bilhões de trabalhadores assalariados no mundo. They are very segregated and very separated from each other. Eles estão muito separados e segregados uns dos outros. But that is probably the only mass which, if it can get organized, can actually transform the global situation in positive ways. Mas essa é a única massa que, se reunida, pode transformar o mundo de forma significativa e positivamente. And there are significant working class movements. In China, for example, there is massive mobilization. E a mobilização, grandes mobilizações da classe trabalhadora, por exemplo, na China, mobilizações enormes. How the Communist Party deals with that is a very, very important question to which I cannot give an answer.
Como que o Partido Comunista Chinês responde a isso é uma pergunta importante que ele não consegue responder. But I should only point out that it's rather astonishing to have a president of a country the size of China claim that he is working in the tradition of Marx, Lenin, Mao, Deng Xiaoping, and now himself. Mas é incrível ter um presidente de um país como a China dizendo que ele está funcionando, operando na tradição de Marx, Lenin, Mao, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Yeah. I take seriously the Chinese commitment to be socialist by 2050. Eu levo seriamente o compromisso do governo chinês de se tornar socialista até 2050. What they mean by that, however, is not clear. Agora, o que eles querem dizer com esse posicionamento não se sabe muito bem. And there are a lot of things happening in China which are very awkward and very discomforting. E há algumas coisas que acontecem na China que são estranhas e não confortáveis. Certainly they have no interest in democracy. Com certeza, eles não têm nenhum interesse na democracia. But they say straight out, we cannot afford democracy. Eles falam na lata, nós não podemos nos dar ao luxo da democracia. Socialist democracy will come in 2050, they say. A democracia socialista virá em 2050, é o que eles dizem. Now, if we work on taking China seriously, then it seems to me that there are some real political possibilities. Se a gente ver a China levando a sério, ele acha que tem possibilidades políticas reais. But now, everywhere I go in the world, there is an attempt to belittle and degrade China. Mas, atualmente, qualquer parte do mundo que ele vai, existe uma tentativa de denegrir e diminuir a China. It's being seen as the evil power in the world. Ele é encarado como o poder maléfico do mundo. It's not a good power. There's some very bad things happening. Não é um poder benevolente, muitas coisas ruins acontecem. But it's one of the few hopes that it seems to me the socialist movement has to take China seriously and try to use China as an ally in the move away from this capitalist system which we've created. Mas os lados socialistas, os partidos socialistas deveriam ver a China como um aliado, como o único aliado que possa ajudar a nos retirar desse sistema capitalismo que nós criamos. Let me leave it there. No, didn't mean it was the end. Just because No, it's fine. I'll leave it there. You want to hear more? Let there be questions. Amélia, eu não sei se você quer começar, pode ser? Só que a gente vai ter que levar para você. Eu e ele a gente pode dividir. Melhor. É melhor porque esse aqui tem um filho muito... Você me avisa sobre... Você me dá um pouco, tá? Eu te posso te emprestar um. É sempre muito estimulante. É sempre muito estimulante ouvir o professor David Harvey. Extraordinariamente criativo e crítico e refazendo os fundamentos nos quais ele se baseia o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, sem perder o chão de base, que é a crítica à economia política, através da obra gigantesca de Marx e de nossos contemporâneos atuais, sempre se redefinindo, mas costurando a obra de Marx de uma forma criativa
profunda e sem cisionar o jovem, o velho Marx, sem escolhas a priorísticas que fundam esta grande obra que explica muito do que vivemos, porque nós somos socializados pelo capitalismo. Portanto, ainda Marx é a grande referência. Na obra do professor David Harvey, muito cedo fica claro que no interior da teoria do valor, do processo de valorização, haveria desvalorização, depreciação, destruição do valor. Nos limites do capital, ele coloca nos seus primeiros capítulos essa ideia. Portanto, esse processo exponencial de valorização, ao mesmo tempo, ele tem no seu interior um negativo dele mesmo, que no último livro, A Loucura da Razão Econômica, assim traduzida para o português, ele chama de antivalor no interior do valor. E vai costurando em todos os planos, ao nível da produção do valor, da circulação do valor, da sua realização no sentido mais amplo e distribuição, em todos os momentos tem esse duplo contraditório como contraditório interno. Hoje, o que ele fala aparece assustador, porque esta economia é uma economia que se move ao nível exponencial. Enquanto a gente vive aritméticas, nós vivemos aritméticas, e mesmo que sejamos todos endividados, conta o pequeno montante mensual de cada dívida, não o que quem nos endivida ganha. Portanto, nós temos duas matemáticas, a dos possuídos por esta economia espetacular e exponencial, e a daqueles que comandam tudo isso, e ao mesmo tempo são comandados por isso, porque o processo do capital, ele é um processo que não cria sujeitos livres, nem de capitalistas, nem de proletários. Daí, essa é a grande questão para nos colocarmos. Na vida cotidiana, as grandes massas e os grandes números não é nosso. Não faz parte da nossa vida. Faz parte dos grandes empreendimentos, cujo teor de endividamento também, como disse o professor, vai de dívida, que gera a capacidade de mais dívidas, que gera a capacidade de mais dívidas, e que socialmente significa uma proletarização gigantesca e uma massa, como dizia o Robert Kurtis, e dizia muito nosso professor amigo Dieter, de sujeitos de dinheiro sem dinheiro, sujeitos sujeitados. Então, é difícil para todos nós pensarmos a ideia da massa, e essa é a grande questão que eu gostaria que o professor elucidasse, porque se a gente considera a massa no sentido absoluto, e não no movimento do capital e da sua exponencialidade, a gente autonomiza o dinheiro, autonomiza o meio ambiente. E essas formas autonomizadas
elas têm uma característica que vem lá do final do século XVIII e ela é malthusiana, ou neomalthusiana. Então, as massas devem ser lidas do ponto de vista de uma economia que se rege exponencialmente crítica, porque o processo de excedentes de capitalização supera a valorização real e, ao mesmo tempo, esta economia exponencial nos expõe a uma proletarização gigantesca. Então, a minha pergunta é que ele volte a mencionar o corpo do seu trabalho a partir da teoria do valor, o nexo entre valor e antivalor, nesse movimento que é um fio de seda no último livro, que vai acompanhando todos os momentos do capital, na sua produção, na sua realização, na sua distribuição. Daí chegaríamos a uma economia exponencial e crítica, fundando estas massas que aparecem autonomizadas de profundo endividamento e que chega a nós como pequenas quantidades, como uma aritmética de soma e diminuição, não de multiplicação, não exponencial, não logarítmica. Isso é importante considerar, porque corre-se o risco de, ao autonomizar as massas, nós tenhamos uma leitura malthusiana do que nós estamos vivendo. Esse é o grande risco, na minha interpretação, e que não compete absolutamente à obra do professor Harvey, que delicadamente tece a teoria do valor como fundante e com todos os impasses que ela significa, mas ao mesmo tempo ele anota a capacidade, a possibilidade crítica de autonomização de cada um desses momentos, que permite eles andando sozinhos, serem expostos ao outro dos seus fundamentos. Então, por uma leitura marxista e não malthusiana, a gente tem que ler as massas, sejam elas quais forem. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Fundação Lauro Campos pela oportunidade fantástica de estar aqui conosco, esse professor de todos nós, né, porque traduz a realidade do que nós estamos vivendo, né, com base no melhor, né, que nós temos, que é a nossa formação marxista, baixada à realidade. Então, para nós é um prazer enorme estar aqui, tendo essa oportunidade. Segundo, a minha querida Ivana Jinkes, né, que tem feito um trabalho fantástico com a Boitempo, levando uma tradição do nosso querido Jinkes, que é o pai dela, que foi o melhor livreiro, que vendia para todos nós lá em Belém do Pará os livros para toda a esquerda. Então, levando essa tradição. Obrigado, Ivana. Bem... como nascida em Belém do Pará, na Amazônia, né, sendo militante há mais de 42 anos, e sendo dirigente sindical, né, vejo que a minha situação é bastante complicada na atual situação. E o David Harvey colocou para nós hoje, e tentava nos colocar os elementos fundantes daí do estudo dele, porque é outra coisa que nós temos que também observar, né, porque hoje nós damos pouca importância para o estudo, para a leitura, né, que esse trabalho não é um trabalho que ele veio aqui e ontem escreveu um livro e trouxe aqui para que todos conheçamos. É um trabalho de mais de 20 anos. Né? Então, saber que para entender essa realidade complexa tem que ter muito estudo, como o Marx também, que tinha bunda quadrada, né? Como muitos dizem, porque estudou muito. Então,
ele fala, seriam duas coisas que eu queria levantar aqui. Uma, eu também queria sobre a questão do mundo do trabalho, mas aí, tendo na mesa o Rui, é mais complicado, né? Então, primeiro é o seguinte, ele fala que o capitalismo, na sua atual fase, substituiu o que está no livro 2, que é a demanda, né, que era o crescimento por demanda, né, por esse crescimento exponencial, essa acumulação infinita que ele chama, né, que é os juros compostos. Né? E ele fala, inclusive, faz uma analogia interessante do tabuleiro, onde ele diz, acho que eu tenho uma vaga lembrança dos contos do Malbatã, que eu acho que ali, né, tinha um dos contos que falava isso, onde colocar o arroz na primeira casa. Não, ele ganhou uma partida de xadrez e ele pediu, você pode pedir o que quiser, o cara era um rei que tinha muitas posses, eles põem um arroz na primeira casa, na segunda o dobro, na terceira o dobro, e assim, isso, claro, lógico, né? E aí ele diz que na 21ª casa já era impossível, né, pagar, porque ia todos os cereais do reino, né, e ele matou o vitorioso, né, na partida de xadrez. Então nós estamos nós estamos próximo da 21ª casa do tabuleiro, onde esse sistema, né, de juros compostos, de acumulação infinita, né, estoura, né, essa bolha estoura. E ele diz assim, eu perguntei a ele hoje no almoço, diz assim, há alguma alternativa ainda, porque nós estamos nos aproximando de uma nova crise global, né? Alguns dizem que é uma refração, né, da crise de 2008, mas com menor intensidade. E outros não, dizem que é um aprofundamento da de 2008. Né? Então, eu gostaria de saber, porque ele fala que o capitalismo não tem, a não ser procurar novas massas de trabalhadores, e ele dizia que uma possibilidade é a África, nos mostrava o mapa dos investimentos da China na África. Então, a quantidade de trabalhadores hoje também pode se transformar num continente de trabalhadores, né, que poderia ser por aí algum, digamos, oxigênio, né, ainda para o capitalismo. Né? Então, é importante que a gente também pense que as coisas não vão nesse sentido. E a outra é mais na política, né? Algumas pessoas olham o Trump e o Bolsonaro como anomalias, como uma excepcionalidade, um ponto fora da curva, né, na política em nível internacional. Eu acho que para essa etapa do capitalismo, onde eles precisam tirar a última gota do nosso sangue, né, é necessário esses tipos de governo. Então nós vamos ter nós vamos ter cada vez mais esses tipos de governo. Né? Se nós não ganharmos, gente, eu acho que nós vamos ter uma conjugação de Blade Runner com contos de Aya. Né? Então nós temos que lutar muito, né? Contos de Aya. Então eu acho, queria saber por quê. Ele coloca no esquema apresentado sobre a produção, né, a realização e a distribuição, o saque da natureza, aquele esquema que apresenta no livro anterior, né, ele diz o seguinte, que é necessário conjugar esses conjuntos de lutas anticapitalistas e num movimento anticapitalista, ou seja, aquilo que era a nossa tradução do que era o partido, que era juntar as diversas lutas e não os fragmentos de lutas, como nós vemos hoje, numa luta anticapitalista, né? Como fazer isso num mundo que está fragmentado, no movimento socialista fragmentado, né, no mundo todo, né, inclusive entre nós, né, essa fragmentação. Não que nós sejamos iguais, porque essa fase já passou da nossa história, foi a nossa infância. Né? Nós temos que pensar diferentes e esse debate é que pode enriquecer e levar a novos desafios para nós mesmos, e vamos errar de novo, né? Mas vão ser erros novos que vão nos colocar novos desafios novamente. Então, como superar esse problema que nós vemos? Já que as primaveras que aconteceram pós-2008, respondendo àquela crise, ao não ter direção, aconteceram reveses importantes. No Brasil foi
que começou um movimento que era pela positiva, foi, né, aprisionado pela elite brasileira e transformou nesse golpe e a situação que nós estamos vivendo até agora, né, esse pesadelo, né, as árabes também, né, então alguns foram positivos, né, então nós temos que ver esse movimento como um todo e para onde, qual a saída, né, em relação a esses movimentos, como construir esse movimento anticapitalista, né, acho que da minha parte só mais um detalhe também. Qual o papel das guerras? Porque quando fala em destruição de capital, né, entra o peso das guerras, né, o papel que teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, na saída da crise, e hoje uma guerra mundial ela é quase impossível, né, porque destruiria o planeta. Mas guerras regionais de média intensidade, tipo Síria, né, vão se proliferar, porque há necessidade de destruir capital para poder fazer girar essa máquina. Obrigada, seria isso, e para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e uma honra com o professor David Harvey. Bem, boa tarde, cumprimentar o professor David Harvey, cumprimentar a todos que assistem essa importante conferência, nosso brilhante geógrafo, um dos maiores pensadores marxistas da nossa atualidade, cumprimentar a Ivana, em nome de quem cumprimento há boi tempo, cumprimentar o Francis Valdo, que é presidente da Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, a quem eu agradeço pela oportunidade e a honra de fazer parte dessa mesa tão qualificada e tão importante. Comentar o professor Rui, que é um intelectual militante muito importante aí, enfim, para estudar as lutas da classe trabalhadora e também nos orienta em diversos momentos aí com seus estudos. Cumprimentar a Amélia, meu amigo Leandro, Adriana, enfim, cumprimentar todos, e particularmente o professor. Deixar duas questões, já para eu não me esquecer. Primeiro, me apresentar. É uma grande honra para mim, até por eu não ser um acadêmico, tá? Sou um militante social, um militante político, não há tanto tempo quanto a Berna, mas já quase, né, cumprindo 3 décadas na luta social. E deixar duas questões já de princípio, para que... A primeira questão, nós vivemos, em particular no Brasil, uma inovação, enfim, novas lutas que se dão, e nos parece que são lutas urbanas, né, trazidas aí pelo processo de urbanização, fundamentalmente, mas que colocam novos atores na luta social brasileira, como a luta das mulheres, a luta da população negra, a luta dos indígenas, da comunidade LGBT, que sempre lutaram, né? A luta das mulheres é histórica nesse país. A primeira greve geral do Brasil em 1917, aqui na cidade de São Paulo, foi iniciada pelas operárias, mulheres operárias, que demonstra que a luta das mulheres vem de muito tempo. Mas a questão que eu deixo é qual o papel da classe trabalhadora e qual é o tipo de aliança que pode ser feita entre a classe trabalhadora e esses novos atores, essas novas lutas, enfim, para que a gente possa empreender uma luta anticapitalista vigorosa, com capacidade de fazer transformações fundamentais e estruturais na nossa sociedade. E a outra questão, o professor trata, enfim, mais ao longo de todo o livro das 17 contradições, que é o papel do rentismo. Nós vivemos num mundo aí, enfim, não sei se eu posso dizer processo de reorganização capitalista, mas que o capital financeiro é que reorganiza essa nova configuração do capital internacional. E particularmente no Brasil, nós temos já de muito tempo, mas que se intensificou fortemente a partir de 2014, com a adoção
de um ajuste fiscal bastante duro, e de lá para cá isso se intensificou de uma forma profunda, onde o rentismo tenta se apropriar da renda do trabalho, da renda pública, né, e elevar a degradação ambiental ao limite, com consequências nefastas aí para o nosso povo. O professor Harvey falava do grau, enfim, das desigualdades sociais, citou bastante o caso da Grécia, né? Mas aqui no Brasil, todos os nossos estudantes aqui da USP, enfim, aqui não tem só estudante da USP, tem vários trabalhadores, militantes sindicais que também estão aqui, que eu cumprimento, pessoal da Intersindical e outros. 6 homens brancos no Brasil controlam e detêm a mesma riqueza dos 100 milhões de pessoas mais pobres, né? Semana passada, um dado que a Folha de São Paulo trouxe aí, que, enfim, não sei até que ponto ele é um rigor, né? Mas dá conta de que, enquanto 72 milhões de brasileiros e brasileiras vivem com uma renda média de até R$ 1.200, nós temos 1% mais rico, que tem uma renda de R$ 140 mil mensal por pessoa, né? E esses, na maioria das vezes, são rentistas, né? Vivem do rentismo. Enfim, essas duas questões que eu queria deixar para o professor. E a consideração, muito rapidamente, para quem não é um acadêmico, né? Mas a contribuição do professor Harvey, eu tive a oportunidade de ler na graduação, já tem um bocado de tempo, mas a contribuição é muito importante. Eu, lendo as 17 contradições, eu anotei aqui algumas questões que acho que é muito importante para a luta anticapitalista e para orientar a nossa ação anticapitalista daqueles e daquelas que querem transformar o mundo e não querem viver sob o domínio do capital. Primeiro, a luta, né, pelo... Não sei como é que eu traduzo isso, né? A luta pelo valor de uso e não pelo valor de troca, né? Que acho que é uma questão fundamental para a gente, né, como é que se desmercantilizar a nossa vida, se é que a gente pode chamar assim, né? Que a luta anticapitalista também deve buscar limitar, quando não eliminar, a acumulação de dinheiro, a posse de dinheiro, né, como forma de poder social, né? Que a gente possa fazer uma luta anticapitalista e transformar a propriedade privada numa sociedade de bens comuns, onde todos possam, né, usufruir dos bens comuns pelo seu valor de uso e não pelo seu valor de troca, né? Que a gente possa transformar, enfim, uma sociedade de classes numa sociedade de produtores de mulheres e homens livres e associados, um pouco, né, o que Marx já trazia, mas enfim, como é que a gente atualiza essa questão. E outro elemento, enfim, que a tecnologia, que a inovação tecnológica, que os avanços tecnológicos não sejam apropriados pelo capital, né, para elevar, enfim, a sua acumulação expandida, enfim, mas para satisfazer as necessidades humanas e para liberar tempo para as atividades criativas, né, para a gente ser feliz, para a gente amar, para a gente poder, enfim, ser feliz, né, porque é isso, para isso que estamos aqui, para ser felizes, né? Enfim, enfim, a luta pelo fim das desigualdades sociais, que também é uma marca aí das nossas lutas. Não sei se... É isso. Num país onde... Passa já para o Rui. Num país... Nós estamos vivendo, o Berna tratou muito rapidamente, nos últimos 5 anos em particular, uma ofensiva brutal
onde o capital busca reduzir ao máximo o valor da força de trabalho, né, como forma de superar essa crise. Nós, não sei se é correto ou não, aqui durante algum tempo nós tratávamos essa ofensiva, tratamos ainda, né, pelo menos no movimento sindical, como uma forma do capital restabelecer a acumulação expandida que foi interrompida pela crise, né? A forma do capital e do capitalismo fazer isso capital no caso, né? É reduzir fortemente o valor da força de trabalho, é capturar a renda pública e tudo aquilo que pode ser público e, enfim, levar à degradação ambiental, à degradação dos bens que não são recursos, né? Dos bens naturais fundamentais para a vida humana. Uma honra fazer parte dessa mesa. Quero desejar aqui a todos nós que a gente saia daqui com a faca no dente, com sangue nos olhos e com um projeto, né, mais claro para fazer as transformações sociais que o nosso povo, a nossa gente, tanto precisa, que a humanidade precisa se libertar do jugo do capital. Parabéns a todos e uma honra estar aqui com o professor David Harvey. Como eu havia anunciado, em primeiro lugar, agradecer à Amélia, à Berna e ao Índio pelas intervenções, dizer que eu recebi algumas questões, vou fazer uma síntese bem breve, tá, das questões por escrito, e passar a palavra para o professor Harvey para que ele possa encerrar essa conferência, tá legal? Eu recebi algumas questões, mas de uma maneira em geral, do ponto de vista mais substantivo, seria isso, quer dizer, à luz da teoria marxista do imperialismo, como pensar a novidade dessa competição desse enfrentamento entre os Estados Unidos de um lado e a China de outro. E, sintetizando algumas outras observações, à luz dessa nova reconfiguração mundial, o que há propriamente de novo no processo de luta de classes nacional? Pensando, enfim, imagino eu que, pensando os Estados Unidos, a Europa, ou mesmo países como o Brasil, o que há de novo nessa luta de classes. Bom, é um pouco isso que eu consegui organizar aqui. You want me to answer all those questions? The answer is yes. Okay. Is it on? Yeah, it's right. No. Yeah. Hello? Yeah, it's on. Let me say first off, I'm very happy that somebody from the social movements reads my books. I really am. I'm very excited by that. I think that those of us in academia have a habit of writing in such a way as to make everything totally incomprehensible. And the Marxists make it triply incomprehensible. One of the things I've tried to do is to use a phrase of Einstein's, which is that everything should be made as simple as possible, but no simpler. By which he meant that it's important to be simple without being simplistic. Ele ficou feliz de que o Índio falou que interessante que o pessoal do movimento social também está lendo os livros dele, que não são livros que são feitos para a academia, e que realmente a ideia do professor é se tornar, juntamente com uma ideia que Einstein falou, que a ideia é se tornar simples, não simplista, mas cada vez mais simples, para que as pessoas entendam. Let me just address the two audience questions. I've had a problem for some time of the way in which the term imperialism has been used.
começar abordando as questões da plateia. Por um tempo eu tive um problema sobre como a palavra imperialismo era usada. Recently came out an article in the Monthly Review in the United States criticizing my failure to be very enthusiastic about Lenin's theory of imperialism and its derivatives. Your failure to be enthusiastic on what? On Lenin's theory of imperialism. Yes. Recentemente, numa revista mensal nos Estados Unidos, teve um artigo criticando a falha do professor Harvey sobre o entusiasmo de Lenin em respeito à crítica do imperialismo. I felt like sending them a lot of diagrams of graphs I have of the importance and significance of China in the world economy and asking them to explain it in terms of Lenin's theory of imperialism. E ele enviou gráficos e diagramas sobre o crescimento da China e pediu para que se explicasse isto à luz da teoria de Lenin do imperialismo. Lenin's theory was a brilliant intervention at the beginning of the last century, and I think that it helped to clarify a tremendous amount of what was going on in international capitalism at that time. A teoria de Lenin foi uma brilhante intervenção no início do século passado e ela ajudou a esclarecer aquilo que estava acontecendo no capitalismo naquele momento. In recent times, I'm not sure that the Lenin theory as it stands is very helpful in understanding what is going on. Ele não tem certeza que a teoria de Lenin nos dias de hoje ajuda a compreender aquilo que está acontecendo. For some time, I've preferred to think about what is going on geopolitically through the lens of what I call uneven geographical development. Ele prefere entender o que está acontecendo geopoliticamente à luz do que ele chama de desenvolvimento geopolítico desigual. And in that context, I tend to prefer the formulations of Giovanni Arrighi, who likes to talk about competing hegemonies. E então ele prefere ver a teoria de Giovanni Arrighi, que fala de hegemonias desiguais. And I think that what we see are hegemonic blocks forming with different power relations and different masses. For instance, the European Union forms, Mercosur, much weaker forms, NAFTA forms, and we see institutions set up which are going to define hegemonic relations, like the International Monetary Fund and the like. Então, o que acontece, ele era hegemonias competitivas. Então, por exemplo, a hegemonia da União Europeia, o bloco da União Europeia. Então, temos o bloco mais fraco do Mercosul, ou o bloco do NAFTA. E instituições financeiras como o FMI tentando direcionar esses relacionamentos. So I tend to want to look at the relations between these hegemonic blocks and who is doing what to whom in a rather more fluid sort of way, pinned together by the open mobility of capital which has existed in the world since the 1970s. Então ele prefere analisar esses blocos hegemônicos nas suas relações livres, fluxos livres entre si, entendendo a mobilidade do capital que acontece desde os anos 1970. I think through that method, I think I have a fairly good reading of what happened with China, and in particular the transition that has occurred over the last 10 years in China, which is very significant.
E com essa forma de leitura, ele consegue compreender o que está acontecendo com a China através desse método, em particular a transição dos últimos 10 anos, que foi uma transição bem relevante. I have a map of Chinese investments around the world in 2000, and there's hardly any anywhere. Tem um mapa, um diagrama dos investimentos chineses nos anos 2000 e praticamente não havia investimentos. You now have a map of China right now, and it's all over Africa, heavily involved in some countries in Latin America, like Ecuador, Bolivia, Venezuela. It's heavily involved also in Central Asia. In other words, there is an outflow of capital, and China is reaching out to dominate certain areas in the world. Então, a China é diferente dos dias de hoje, onde a China investe fortemente na África, em partes da América do Sul, como Equador, Bolívia e Venezuela. Há investimento maciço também na Ásia Central, ou seja, um fluxo de capital saindo da China e indo para o mundo. This I analyze with the help of a concept that I use a lot, which is the idea of a spatial fix, that is, a spatial resolution to an overaccumulation problem. Então, é uma resolução espacial para um processo de superacumulação. Isso é a análise que ele chama, como ele vê esse processo. In the 1960s, surplus capital began to collect together in Japan, and in the 1970s, 1980s, there was a vast outflow of that surplus capital throughout many areas of the world, including into the United States. Nos anos 1950 houve um excedente de capital que saiu do Japão e From Japan. Yeah. E nos anos 1970 e 80, esse excedente de capital foi para diversos locais do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Surplus capital had to find some place to go, and that went everywhere. So Japanese investments everywhere. Esse capital excedente tinha que achar um lugar para ir e ele foi para toda parte. Investimentos dos japoneses em todos os locais. A few years later, in end of the 1970s, the same thing happened with South Korea. Alguns anos mais tarde, no final da década de 70, a mesma coisa aconteceu com a Coreia do Sul. Much of South Korean investment ended up going around the world, but much of it went to China. O dinheiro excedente, o capital excedente da Coreia do Sul foi para várias partes do mundo, mas a maior parte foi para a China. About 5 years later, the same thing happened with Taiwan. 5 anos depois, a mesma coisa aconteceu com Taiwan. So what you see again is a surplus of capital, and Taiwanese industry is in Central America, South Africa, subcontracting into the global economy. Então você vê o excedente de capital taiwanês indo para a América Central, para investimentos na África do Sul e em outras partes do mundo. Now, does this mean that Japan is an imperialist power? Taiwan and South Korea and Taiwan are imperialist powers? Será que isso significa que o Japão é um poder imperialista e que a Coreia do Sul e Taiwan são poderes imperialistas? They use some imperialist strategies, but by and large they're simply distributing surplus capital to different parts of the world. Realmente eles usaram algumas estratégias imperialistas, mas na verdade eles só estavam espalhando o capital excedente para algumas partes do mundo. Now Lenin captured some of this by talking about the importance of the export of capital to his theory of imperialism. Lenin capturou um pouco dessa ideia quando ele fala na teoria do imperialismo sobre a importância de exportar o capital. But this is not exactly what Lenin had in mind. Mas não era bem isso que Lenin tinha em mente. Now, much of the capital from Japan, Taiwan and South Korea went into China after 1980. Boa parte do capital do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan foi para a China depois na década de 1980. So China develops like crazy. Então a China se desenvolveu como loucamente. In 2008, it finds it has a lot of surplus capacity and a lot of surplus capital. Em 2008, a China então encontrava-se com muita capacidade excedente e muito capital excedente. So it goes to Africa and says,
we lend you the money to build railways, provided you actually buy our steel and our equipment. Então ele chegou até a África e falou: a gente te empresta dinheiro para você construir as suas estradas, contanto que vocês comprem o nosso equipamento e o nosso aço. It goes to Ecuador and says, we build you this vast hydroelectric project. We give you the money for that, provided you employ Chinese technology, Chinese labor, and a Chinese company to build it. Eles vão para o Equador e falam: a gente empresta dinheiro para vocês construírem essa imensa hidroelétrica, contanto que vocês empreguem tecnologia chinesa, mão de obra chinesa e uma empresa chinesa. About 4 years ago, they implemented something called the Belt and Road Initiative, which is a vast investment initiative right through Central Asia to Europe and also into Africa and down into Southeast Asia. Central Asia to Europe? Yeah. Então, eles também fizeram uma iniciativa de investimento que passava da Ásia Central para a Europa, que chamava-se Belt Road Initiative, iniciativa do cinturão rodoviário. For instance, they bought the port facility in Piraeus, next to Athens, as being very important to have that port inside of the European Union. Por exemplo, eles tiveram uma iniciativa, they bought it. Eles compraram o porto de Pereia, próximo a Atenas, como um local estratégico para poder desenvolver essa iniciativa. Now again, this doesn't quite work with the Lenin theory of imperialism, but it certainly works with the idea of a spatial fix, changing hegemonic power structures as China becomes more significant in the global economy and has much more surplus capital at its disposal that it has to find investment opportunities for. Isso talvez não case exatamente com a teoria imperialista de Lenin, mas isso casa com essa que ele chama de spatial fix, quer dizer, é uma arrumação, ajuste espacial, né, um ajuste em termos de espaço, né, onde os poderes hegemônicos têm que encontrar uma forma de circular o seu capital excedente. So I appreciate Lenin and I like Lenin's text, but I think that we need a much more sophisticated and fluid way of understanding who is exploiting whom, where the flows of capital are coming from and where they're going to. Então essa é uma forma que ele achou mais sofisticada, mais fluida de entender quem está explorando quem, como funcionam os fluxos de capital, de onde para onde. The second major issue which was involved in some of the commentaries as well is what is the nature of class struggle in our times and how best to understand it. Outros comentários que veio da plateia é para explorar mais a natureza da luta de classes no momento atual. The first thing I say is there's a lot of controversy over how to understand the concept of the working class and the proletariat. Primeira coisa que ele quer falar é que há contradições no entendimento do proletariado e da classe trabalhadora. But there's not much controversy over how to define the capitalist class. Mas não há nenhuma dificuldade, nenhuma controvérsia na definição da classe capitalista. You surely identified who they were. You know who they are. Não é difícil identificar quem são eles. A gente sabe quem eles são. You know what everybody wants to do to them. E a gente sabe o que todo mundo quer fazer com eles. And so it seems to me we shouldn't be mystified about class relations. The top 0.1% controls, I don't know, 50, 60% of the global economy. They are and they control it by controlling the mass. Então, acho que não deve haver mistificação sobre as relações de classe. O topo da pirâmide, 0,1%, controla a economia global e eles fazem isso através do controle das massas. It's for this reason that I often prefer to talk about anti-capitalist struggle rather than class struggle in the classic sense. Então, é por isso que ele prefere falar numa luta anticapitalista do que falar numa luta de classes no sentido clássico. I mean, everybody who wants to dispossess the real rich of their power, and many of them are, as you pointed out, sheer rentiers,
They don't actually make anything or do anything. Like George Soros, they simply have a lot of money and they use it to make more money, which was a wonderful parody in the Financial Times, where the cartoon where two old people in their rocking chairs beside the fire holding up a newspaper which says Boris Johnson is going to cut taxes for the rich, and the one person says to the other, wouldn't it nice to be rich because then we would be richer? Todos aqui queremos desapropriar, despossuir, retirar esse poder desses 0,1% mais ricos, porque o que eles fazem, eles ficam sentados sem fazer nada e simplesmente multiplicando seu dinheiro em muito mais dinheiro, como por exemplo o George Soros. E tem um quadrinho nos Estados Unidos que tem uma ilustração que é bem interessante, são dois velhos numa cadeira de rodas, cadeira de balanço em frente à fogueira, e falam, tinha um jornal e no jornal está escrito que Boris Johnson vai cortar os impostos para os mais ricos. Diminuir os impostos dos mais ricos. Daí um velhinho comenta com a velhinha, não seria mais maravilhoso se nós fôssemos super ricos? A gente ainda ia ficar mais ricos ainda. And that's in effect what the rich do, is they just use their riches to get richer. Without doing anything. Without doing anything. E é isso que os mais ricos fazem. Eles usam sua riqueza para ficar mais ricos sem fazer nada. So I think that the whole question of anti-capitalist struggle seems to me to be forefront in the way in which I would want to think about it, because there are many groups in the population who are not working in the sense of working in industry or manufacturing or productive of value, but who nevertheless are having a very hard time making a living in contemporary society. Então, ele gosta de ver essa luta como uma luta anticapitalista, porque tem pessoas que não estão trabalhando na indústria, não têm um trabalho em nenhuma parte, mas mesmo assim estão tendo uma vida bastante difícil, conseguindo uma sobrevivência de uma forma muito difícil. So here's how I reinterpret, if you like, Marx's position. There's a distinction between the proletariat and the working class. Então, ele interpreta isso de acordo com a visão marxista da seguinte forma: há uma diferença entre a classe trabalhadora e o proletariado. The proletariat, in Marx's view, was that section of the working class which was productive of value and therefore could stop the whole system by refusing their labor. O proletariado é aquela parte do sistema que produz valor, então que poderia, portanto, parar todo o sistema no momento em que parasse de fornecer o seu trabalho. They had the power to stop the system, and they had the motivation to get back the surplus that they had produced for themselves, rather than surrendering it to capital. Eles têm o poder e a motivação de recuperar o mais valor que eles produzem e recuperar para si, em vez de entregá-lo ao capital. So the proletariat was a vanguard movement within the working class which had the power and the motivation to stop capital. Então, o proletariado foi uma parte do movimento na luta de classes que tinha poder e motivação para interromper o capital. The working class is everybody who is engaging in wage labor for capital. Ao passo que a classe trabalhadora é todo mundo que estava desempenhando o trabalho assalariado no sistema capitalista. Now, the wage labor force has increased since 1980 by 1 billion people. Então, os assalariados do mundo, desde 1980, aumentaram em número em 1 bilhão de integrantes. So we now have a wage labor force of 3 billion around the world. Então, existe uma força de trabalho geral de assalariados de 3 bilhões de pessoas pelo mundo afora. So the mass of that wage labor force would surely be very powerful if it was aligned against capital.
Então, essa força de trabalho, essa massa de força de trabalho, se estivesse alinhada contra o capital, seria uma força muito poderosa. But it's rather difficult in many parts of the world to identify the proletariat. Mas em muitas partes do mundo é bem difícil identificar o proletariado. Factory labor has disappeared, organized working or trade unions have had a hard time sustaining themselves. So the proletariat in the classic sense in, say, the United States or Europe is very hard to pin down. É difícil de identificar porque o trabalho nas fábricas está desaparecendo, os sindicatos têm muita dificuldade de se sustentar. Então o proletariado, esse proletariado do sentido clássico, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, é muito difícil de você identificar. Deindustrialization in much of the advanced capitalist country destroyed the proletariat. Então a desindustrialização em boa parte dos países avançados destruiu o proletariado. When I went to the city of Baltimore in 1969, there was a steelworks that employed 35,000 people. Então, por exemplo, na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, eu estive lá em 1969, havia uma siderúrgica que empregava 35 mil operários. They were militant and therefore well organized, and I could look upon them as being the proletariat. Então, eles eram muito militantes, muito organizados, e eu poderia encarar aqueles 35 mil trabalhadores como parte do proletariado. By 1990, through technological change, they have been reduced to 5,000 employees. Então, em 1990, em consequência de mudanças tecnológicas, esse número tinha caído para 5 mil. By the time we get to 2000, there are no steel workers left. E aí, chegando ao ano 2000, já não tem nenhum trabalhador de siderurgia em Baltimore. And this was true for many, many parts of the US industrial system. E isso que aconteceu em Baltimore se repetiu em muitas cidades industriais dos Estados Unidos. Politically, when we wanted to try to do something in Baltimore, we went to the Steelworkers Union. Então, politicamente, quando a gente queria fazer alguma coisa em Baltimore, a gente procurava quem? O Sindicato dos Trabalhadores da Siderurgia. By 1990, there was no point in going to the Steelworkers Union. Chegado 1990, não valia a pena nem bater na porta. If we wanted to organize, the only place to go was the churches. Se a gente quisesse organizar alguma coisa, na década de 90, o único lugar para se ir eram as igrejas. Because they were militant, they had been through the civil rights movement, they were active. Porque eles eram militantes, eles tinham passado todo o movimento de direitos civis, eles tinham atividade rolando. And the only organizations that were in defense of the people were, in fact, the militant church leaders. E as únicas organizações que defendiam os trabalhadores, defendiam o povo, eram as igrejas e os dirigentes mais progressistas das igrejas. So, where is the proletariat in the United States right now? Então, agora, hoje, onde está o proletariado nos Estados Unidos? Here is one example which I think is interesting. Eis um exemplo que talvez seja interessante. That is that in a recent period, Trump put all of the federal government on leave. He closed down the federal government. Recentemente, Trump botou praticamente o governo federal americano inteiro em disponibilidade, fechou o governo. He did so for 30 days. Ele o fez por 30 dias. And on the 31st day, he opened the government again. No 31º dia, ele reabriu o governo. And the reason he opened it was for one simple problem. E a razão que fez com que ele reabrisse o governo foi um problema simples. 3 airports in the United States closed. 3 aeroportos nos Estados Unidos fecharam. And they realized that within a week, most of the major airports in the United States would close. E perceberam que em cerca de uma semana a maior parte dos maiores aeroportos dos Estados Unidos também fecharia. If all of the airports in the United States close, capitalism is dead. Se todos os aeroportos americanos fecharem, o capitalismo morre. And it will only take 5 major airports to do it. E só precisaria uns 5 dos maiores aeroportos para conseguir fazer isso. The airport workers have the capacity and the power. Os trabalhadores aeroportuários têm essa capacidade e esse poder.
but they don't have a sense that they have that power, mas eles não têm o sentido de que têm esse poder, or that they might use that power politically. ou que possam usar esse poder politicamente. But when you look at the composition of the labor force in the airports, it's very interesting. Mas quando você olha a composição dos trabalhadores dos aeroportos, é muito interessante. About a third of it is people of color, particularly African Americans, black. Mais ou menos um terço são pessoas não brancas, vamos dizer, especialmente pessoas negras, afrodescendentes. About a third of it is immigrants and particularly Hispanics. Outro terço são imigrantes, particularmente hispânicos. And the third is about waged women. E o outro terço é composto de mulheres assalariadas. So you look here and you unite gender, race and class, all of them, women, Hispanics, black, into a proletariat. Então aqui você tem a possibilidade de juntar, né, esses três blocos com as questões de gênero, raça e classe num bloco proletário. And if that happened, then they would have tremendous power, political power, in the United States. Se isso acontecesse, eles teriam um enorme poder político nos Estados Unidos. So a proletariat potentially does exist in the United States, but it's not in the factories. It's in the airports and it's in other areas like that. Então, um proletariado potencialmente sim existe nos Estados Unidos, mas ele não está nas fábricas. Ele está, por exemplo, nos aeroportos. The fast food workers are beginning to get organized. Os trabalhadores do setor de fast food estão começando a se sindicalizar. It's a very different labor force from the factory worker, but they produce hamburgers, not automobiles. É uma força de trabalho muito diferente do proletariado industrial tradicional. Eles produzem hambúrgueres e não carros. In China, on the other hand, it's the factory workers who are the proletariat. E na China, por outro lado, o proletariado é composto por trabalhadores de fábricas. The last time China issued any data on this, it recorded something like 650,000 incidents within the workplaces in China. Da última vez que o governo chinês liberou dados sobre isso, foram registrados 650 mil incidentes trabalhistas, vamos dizer, nas fábricas chinesas. There's a map of strikes in China, all over China, strikes everywhere. Tem um mapa que você pode ver todas as greves pipocando por todo o país na China. But one of the things the Communist Party will not allow is horizontal connective organizing. Uma coisa que o Partido Comunista Chinês não permitirá é a sindicalização horizontal interligada. So anybody who starts to organize horizontally is in jail. Então, quem começar a organizar o ativismo sindical horizontalmente vai para a cadeia. But it's very hard to stop. Mas é muito difícil de impedir. And wages have increased threefold in about the last 5 years in China. Three times in 5 years. Three times in 5 Os salários subiram 3 vezes nos últimos 5 anos na China. The Chinese have introduced a social welfare structure which did not exist before. O governo chinês criou uma estrutura de bem-estar social que não existia antes. So there is a lot of movement in China. Então tem muita coisa se mexendo na China. On the other hand, I'm not pretending that the Communist Party is nice. It is not nice. Por outro lado, eu não estou fingindo aqui que o Partido Comunista é legalzinho. Ele não é legalzinho. But on the other hand, the official trade union in China is now undergoing a certain reform, which may mean that there's a much closer articulation of working class movement and the political party. Então, mas, por outro lado, o sindicato oficial chinês, ele está passando por uma espécie de uma reforma, então existe uma possibilidade de uma articulação maior entre o sindicalismo e o movimento operário que de fato está acontecendo. Now it's clear that the working class movement, if you want to call it that, is very divided, is very different, is very segmented, very hierarchical. Então, é verdade que o movimento da classe trabalhadora, vamos dizer assim amplamente, é muito dividido, segmentado, hierárquico, diversificado. But there are, I think, ways in which it can start to be brought together
which are more significant than we've seen in the past. Mas há maneiras em que ele pode começar a ser unificado de formas mais expressivas do que a gente tem visto no passado. And one of the biggest problems right now is, of course, capital mobility. Um dos maiores problemas atualmente, é claro, é a questão da mobilidade do capital. Between 1945 and the 1970s, capital was not highly mobile across state borders. Então, entre 45 e a década de 70, mais ou menos, o capital não tinha grande mobilidade para atravessar fronteiras nacionais. Now it is much more mobile, and of course, money capital, debt capital is moving very fast. E então hoje ele é muito mais móvel, né? Então o capital dinheiro, o capital dívida circula com uma velocidade muito grande. But there is a lot of potential within this situation for mobilizing across state lines. Então existe um grande potencial para uma mobilização transfronteiriça, digamos assim. And of course, the capitalist class, thanks to Trump and all the rest of it, is anti-immigrant and is blaming everything upon labor mobility across state lines. E é claro, a classe capitalista, os pró-Trump, culpam os imigrantes porque existe essa mobilidade das pessoas, há uma certa mobilidade das pessoas para atravessar as fronteiras. So there are many barriers to organizing within the working class. But depending where you are in the world, if you ask the question, where is the potentiality for a proletariat to form within the working class, and what would the relationship of that proletariat be to the working class as a whole, I think that we start to find a different kind of world emerging. Então tem muitas barreiras para a organização da classe trabalhadora, mas em diferentes partes do mundo a gente pode vislumbrar um proletariado dentro da classe trabalhadora. E se a gente começar a ter isso mais definido, aí outro mundo realmente poderia emergir. And there is, of course, in many parts of the world, a lot of what I would call non-proletarian class struggle. E em grandes partes do mundo também existe o que eu chamo de a luta de classes não proletária. Here in Brazil, for example, you've had teachers' movements. In the United States, there have been many teachers' strikes, which have been very significant. But a teacher's strike doesn't destroy the power of capital. It undermines certain aspect of capital, but it doesn't actually act as a barrier to further capital accumulation. Então, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, tem havido greves muito expressivas de professores, né? Uma greve de professor pode até minar o capital, mas ele não o destrói. So what is the relationship then between what I would call non-proletarian class struggles and proletarian class struggles within the working class as a whole? Então, essa relação, né, daquilo que eu chamo das lutas não proletárias e das lutas proletárias no seio da classe trabalhadora, isso é uma questão para a gente pensar. We're beginning to see a little bit of thinking along these lines, both in Britain and the United States. Então, tem um certo pensamento levando mais ou menos essa questão, começando a surgir tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. But as I think you know, we have a long way to go, but on the other hand, we also have to start. Então, é claro, vocês bem sabem que o caminho à frente é enorme, mas também a gente tem que começar. And this is actually a very good moment to start, because the bourgeoisie is really behaving like total pigs. E esse é um bom momento para começar, porque a burguesia, no momento, está se comportando como totais porcos.